Boa noite, irmãos. Bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo bíblico de quarta-feira. Semana retrasada, na explicação da nossa declaração de fé, entramos no assunto das duas ordenanças da igreja. Estas são o batismo e a ceia do Senhor. Já tratamos o assunto do batismo, hoje continuaremos na ceia do Senhor. Nossa declaração de fé declara o seguinte acerca da ceia do Senhor. Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que os elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, simbolizam o corpo e sangue de Cristo, e que é realizada em memória da morte do Senhor Jesus Cristo até que ele venha. E que o crente, para participar, deve antes examinar-se a si mesmo e, estando em condição, participar dignamente dela. Atos capítulo 2, versículos 37 até 47 e 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 a 17 e capítulo 11, versículos 23 a 28. Vamos orar. Senhor Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Pai, que nós chegamos a esse ponto nas nossas vidas. E esse ponto em estudar essas ordenanças, Pai, nos dirige na Tua palavra para entender, Pai, o que é essa ordenança e que significa. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Essa ordenança foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo na noite antes de morrer. Lemos isto em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30, quando ele estava junto com seus discípulos festejando a festa de Pessach, ou Páscoa. Seu propósito naquela noite foi fazer ou iniciar um culto memorial para os crentes nele, na igreja local. Essa ordenança tem um aspecto triplo. Primeiro, adoração. Veremos isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 27. Em segundo lugar, veremos comunhão. Vendo isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17, e também versículos 33 a 34, em capítulo 11. E o último, ou terceiro aspecto, exame. 1 Coríntios 11, versículos 28 a 32. Semana passada, fomos relembrados que a ceia do Senhor foi retirada da celebração da ceia de Pessach, ou Páscoa, e que a festa é um tipo messiânico, ou quadro profético, da própria pessoa e obra redentora de Cristo. Na Bíblia, fermento sempre simboliza o pecado. Antes que qualquer família judia pudesse celebrar a festa, ela tinha que pesquisar e eliminar todo o fermento de sua casa. Lemos semana passada em Êxodo 12, versículo 20 e também capítulo 13, versículo 7, notando como Deus mandou que todo o fermento tinha que ser procurado e eliminado dos lares para que a família pudesse estar pronta para a celebração. Lemos Lucas 22, 8, como Pedro e João foram instruídos a fazer todas as preparações para o local onde o Senhor Jesus e os seus discípulos iriam festejar. Da mesma forma, cada um de nós precisa pesquisar e eliminar todos os pecados de nossas vidas antes de comer o pão e o vinho. Nós lemos, examine-se, pois,
o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículos 28 e 29 de 1 Coríntios. Lembramos também de 1 João 9, acerca desse exame. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tendo mencionado o copo, cremos que o vinho deve ser suco de uva puro e não fermentado, como um símbolo da vida sem pecado de Cristo, e isso é idôneo e apropriado. A celebração da ceia do Senhor deve ser um momento de comunhão com Deus e outros irmãos, crentes em Jesus Cristo, pois nossa comunhão é a mesma que os apóstolos tinham, como João nos informou em 1 João capítulo 1. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão convosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Versículo 3 de 1 João, capítulo 1. Durante aquela celebração de Pesach, Páscoa, Cristo tomou o pão ázimo, quer dizer, uma matzá, partiu e disse aos seus discípulos: tomai, comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, versículo 26. Cristo estava, obviamente, usando uma figura de linguagem, porque ele estava fisicamente presente com eles à mesa. O pão simboliza apenas seu corpo. Esta declaração foi semelhante como quando falou: eu sou a porta, em João 10, versículo 9, em que ele se referiu a si mesmo como a entrada para a vida eterna e não como uma porta física atual. Certamente seus discípulos sabiam o que ele quis dizer quando disse: isto é o meu corpo, e mais tarde, este é o meu sangue. O pão era um símbolo apropriado para o corpo de Cristo. O pão, como disse, era um símbolo apropriado para o corpo de Cristo. Veja, é pão ázimo, sem fermento, simbolizando a vida de Cristo sem pecado. E observe também, está listrado, simbolizando os açoites que Cristo recebeu. E também é perfurado, não sei se dá para ver, é perfurado, simbolizando o corpo traspassado, suas mãos, seus pés, seu lado. Imagina as perfurações na cabeça. Este pão é o pão que é mais apropriado para o uso na ceia. É o que Cristo mesmo usou. Foi durante a celebração de Pesach, Cristo estabeleceu o pão como o lembrete visual do sacrifício definitivo de seu corpo pelo pecado do mundo, como lemos. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Continuando, ele tomou também o cálice e, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos
para a remissão dos pecados. Versículos 27 a 28 do mesmo capítulo. Novamente, ele estava falando simbolicamente. Ele não quis dizer que o cálice continha seu sangue real, pois ainda corria em suas veias. O conteúdo do copo simbolizava o sangue que ele iria derramar para nos salvar. Semana passada expliquei sobre o Novo Testamento, ou melhor, da Nova Aliança, que ele estabeleceu com seu sangue derramado na cruz. Eu disse que com a aliança mosaica, sangue animal era usado. A nova aliança foi ratificada pelo sangue do servo do Senhor, Isaías 53. Em outras palavras, do sangue do Cordeiro de Deus. Lembra João 1, versículo 29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, todos os crentes desfrutam de seus benefícios espirituais. Assim, o copo é também um lembrete visual, sendo simbólico do sangue de Jesus, que foi derramado para garantir as bênçãos da nova aliança e a remissão de pecados. O pão e o copo são os elementos físicos da ceia, mas por si mesmos são apenas grãos cozidos e suco de fruta. Para participar da ceia, devemos comer e beber esses elementos. Cristo instruiu seus seguidores a tomai, comei e bebei dele todos. Em João 6, versículo 51, Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando comparamos essas declarações sobre comer Cristo com João 6, 35, 40, 47 e 48, como nós lemos semana passada, fica claro que comer ele significa crer nele. Recebemos comida em nosso corpo pela boca e recebemos Cristo em nossa vida por meio da fé. O pão simboliza o corpo de Cristo e o copo simboliza seu sangue. Comer e beber simboliza a confiança anterior e pessoal do crente em Cristo como Salvador. Ninguém pode ser salvo participando da ceia, o pão e o copo, e da mesma forma, comer e beber são meramente simbólicos. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, o apóstolo Paulo fez duas perguntas. A primeira acerca do copo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? A resposta para ambas das perguntas é sim. Quando participamos do pão e do cálice, temos comunhão com Cristo, porque o cálice e o pão nos ajudam a refletir sobre o que ele fez por nós na cruz. Católicos romanos, luteranos, reformados e batistas aceitam o que o versículo diz, que quando participamos do cálice, participamos do sangue de Cristo, e quando participamos do pão, participamos do corpo de Cristo. Mas cada grupo difere no que esta comunhão significa. Em algumas partes da cristandade são comumente praticados certos erros relativos a esta ordenança. Até o final do período medieval da Igreja, anos 590 até 1517, as duas ordenanças se tornaram a ser considerados sacramentos. Sacramento é o rito praticado como meio de obter graça. A Igreja Católica Romana ensina que o pão e o cálice realmente se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Termo teológico para isto é transubstanciação. Ensino que
união sacramental de uma pessoa com Jesus é mais do que a mera união física entre o seu corpo e a hóstia consagrada que é engolido. Enfatiza-se ainda que é uma união mística e espiritual da alma com Jesus, produzida na alma da pessoa por seu contato físico com o sagrado corpo de Jesus. Ensina também que é característico de todo sacramento dar ou aumentar a graça santificadora. Dizem que na Sagrada Eucaristia é um único sacramento cujo objetivo principal é aumentar a graça santificadora, repetidamente e frequentemente, através da união pessoal com o próprio doador da graça. Além disso, a recepção da Sagrada Eucaristia perdoará o pecado venial. Presumido, é claro, que o comungante tenha tristeza por seus pecados veniais. Em outras palavras, participar faz parte da graça da salvação. É estranho a Bíblia e envolve o ensino de que na missa Cristo é oferecido vezes sem conta. Oferecê-lo de novo é blasfêmia. As Escrituras ensinam, mas este Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Encontramos esse em Hebreus capítulo 10, versículo 12. A Igreja Luterana tem uma doutrina similar, um pouco modificada, ensinando que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes nos alimentos misturados com o pão e o suco de uva. A Igreja Reformada vê uma presença espiritual especial de Cristo nos alimentos. O termo para isto é consubstanciação. Nenhuma dessas conclusões se justificam pelas palavras de Cristo. Isto é o meu corpo, e porque isto é meu sangue, pois ele permaneceu diante deles completo e inteiro quando entregou-lhes o pão e ao copo ao fazer essas declarações. Ela não pode ser entendida de outro modo, senão como referindo-se ao pão como símbolo do seu corpo e o vinho como símbolo do seu sangue. O objetivo era que se fizesse isso em memória dele. Fato esse que mais fortalece esta interpretação simples da sua declaração. Em todas, a graça recebida por participar faz parte da salvação. Os batistas, no entanto, acreditam que os elementos são meramente símbolos do sangue e corpo de Cristo e que não são sacramentos, pois isso implicaria em concessão de graça aos participantes. Nem no batismo, nem na ceia concede salvação, nem ajuda na salvação ou mantém a salvação, nem a santificação do crente. Isso significa que nossa comunhão é uma comunhão espiritual baseada na fé. Na celebração da ceia do Senhor, não participamos do corpo e sangue real de Cristo. Comemos o pão e bebemos o fruto da videira para nos lembrar o que Cristo fez para nos salvar. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 25, Paulo repetiu para a igreja de Corinto as instruções que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo e que ele as ensinava no passado quando fundou aquela igreja, que o pão e o cálice devem ser tomadas em memória de Cristo. Quando partilhamos do pão e do cálice, mostramos ou proclamamos a morte de Jesus. Versículo 26. Desta forma, participando da ceia, nos lembra de Cristo e de sua morte substitutiva até que venha. A ceia nos lembra os acontecimentos históricos
e o sofrimento físico que acompanharam a morte de Cristo. A agonia no Getsemane, a traição de Judas, os julgamentos simulados, o ridículo e açoites, a coroa de espinhos, a crucificação, o terremoto e as 3 horas de escuridão total. A ceia do Senhor nos lembra que Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós e carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. Nós lemos isto: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Citando 2 Coríntios 5, versículo 21. Nós nos lembramos de seu grito angustiante: Deus meu, por que me desamparaste? Nunca poderemos compreender totalmente o sofrimento que ele experimentou em sua alma ao tomar sobre si nossos pecados e suportar a ira do Pai. Devemos lembrar que Cristo fez todas essas coisas voluntariamente. Em João capítulo 10, versículos 15, 17 e 18, nós lemos: Dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. A palavra comunhão, koinonia, aparece em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Vamos ler isto novamente. Porventura, o cálice de benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Koinonia significa comunhão, compartilhamento, associação ou relacionamento íntimo. Temos comunhão com Deus pela fé e pelo novo nascimento. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Todo cristão mantém a posição de estar unido ao Salvador. Também podemos praticar a comunhão com Deus compartilhando seus interesses e atividades. Temos comunhão com Deus meditando nas Escrituras, orando, obedecendo a sua palavra e trabalhando para cumprir a sua vontade. Esse sentimento de proximidade e amizade surge quando vivemos em um relacionamento íntimo com Ele. O apóstolo Paulo descreveu essa proximidade com Deus quando escreveu sobre a consolação, conforto, ternas misericórdias e compaixão de Deus. Nós lemos: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Em Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Nossa posição de comunhão com Deus nunca muda, mas nossa prática e nossa percepção de comunhão com Deus mudam. Se não sentimos que estamos em comunhão com Deus, provavelmente é porque não compartilhamos seus interesses e atividades. Esperando a participar da celebração da ceia do Senhor oferece uma oportunidade e deve nos encorajar a praticarmos a comunhão com o Senhor. As duas primeiras
maneiras de fazer isso são meditação e oração. A ceia do Senhor tem muitas verdades simbólicas sobre as quais podemos meditar. A oração pode fluir dessa meditação. Nossas orações devem louvá-lo pelo que ele fez por nós e devem louvá-lo por quem ele é. Afinal, seu caráter o tornou digno de ser nosso substituto. Devemos também refletir com Deus como é o nosso andar diário com ele. Se nos mantermos em comunhão com ele regularmente, a participação da ceia será uma experiência muito mais profunda e rica. A ceia do Senhor pode nos dar um caloroso senso de comunhão, mas isto apenas na medida em que temos tido comunhão com o Senhor. Algumas pessoas parecem esperar sentir-se próximas de Deus apenas porque participaram da ceia. A celebração da ceia não tem nenhum desses efeitos mágicos. Lemos em 1 Coríntios 11, versículos 21 e 22, que alguns dos crentes coríntios estavam abusando da ceia do Senhor. Eles estavam participando da ceia do Senhor de maneira indigna. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Implica que é pecado. A Bíblia não diz indigna, mas indignamente, que significa de maneira indigna. Nós devemos participar da ceia dignamente. É possível participar da ceia do Senhor de maneira digna. Se participarmos da ceia do Senhor com os pecados não confessados em nossas vidas, participamos indignamente, quer dizer, de maneira não digna. E isto é pecado. Veja o que Paulo disse em versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Os coríntios que comiam e bebiam indignamente foram declarados culpados do corpo e do sangue do Senhor, e não discernindo o corpo do Senhor. Eles, obviamente, não levavam a sério as grandes verdades da ceia. Paulo exortou os crentes de Corinto a se examinarem para verificar se seriam culpados de participar indignamente. Isso é, de maneira não digna. Lembra como os filhos de Israel tinham que pesquisar e eliminar todo o fermento das suas casas? Precisamos, como crentes, fazer esta mesma pesquisa e eliminar todo o fermento de pecado das nossas vidas habitualmente hoje. Devemos examinar a nós mesmos antes de ir à igreja para participar da ceia. Tendo consciência da gravidade do pecado e da grandeza da morte redentora de Cristo. Lembre-se de que não devemos pensar, tenho algum pecado em minha vida e não quero lidar com isso agora, por isso não tomarei da ceia. Deus quer que confessamos nossos pecados e depois, sim, participar da celebração. Por outro lado, confessar não quer dizer, Pai, perdoa-me os meus pecados. Amém. Você não confessou nada. E seus pecados não estão perdoados. Confessar quer dizer nomear os seus pecados. Sendo impossível lembrar todos os seus pecados uma vez por mês, e antes da ceia, melhor criar o costume de fazer isso cada dia perante o Senhor. Sendo que alguns crentes em Corinto participaram indignamente, quer dizer, de maneira indigna, alguns estavam doentes e alguns até morreram. Podemos evitar esses julgamentos de Deus julgando a nós mesmos e lidando com nossos pecados. Se fizermos isso e abandonamos nosso pecado,
Deus não terá que nos julgar. Lembra 1 João 9? Deus não castiga um crente para magoá-lo, mas para ajudá-lo. Ele faz isso para que o crente abandone seu pecado. Uma das verdades surpreendentes sobre Deus é que Ele deseja ter comunhão conosco. Ele pensa em nós inúmeras vezes a cada dia. Davi escreveu em Salmo 139, versículos 17 e 18, "E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia." Salmo 139, 17 e 18. Este salmo deve nos fazer pensar com que frequência pensamos em Deus. É surpreendente quanto tempo passa sem que pensarmos em Deus. Sendo batistas, nós cremos que para participar, em primeiro lugar, a pessoa deve ser crente em Cristo Jesus. Em segundo lugar, ser batizado em obediência ao Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, tornar-se membro de uma igreja. E nós cremos que para participar da nossa igreja, deve preencher estas e que deve ser da mesma fé e ordem que nós. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos para estudar a Tua Palavra enquanto que lemos a nossa declaração da fé. Pai, que Tu possa nos enriquecer nossas vidas espirituais com estas verdades. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém.